E aí pessoal, aqui é Vitor Martins e algumas semanas atrás vocês puderam notar que o Matheus fez um vídeo sozinho do final de Naruto. Eu não participei porque eu não queria levar spoiler. E como o Matheus não assiste nenhum anime de esporte, eu vim fazer esse vídeo especialmente pra vocês, a pedido de vocês. Então apita o início da partida aí, Chico. Bom, antes de começar a falar dos animes aqui, eu quero explicar pra vocês um pouco de como eu fiz esse vídeo. Primeiro, obviamente, eu só peguei os animes que eu conheço, que eu assisti. Na verdade, tem um deles que eu não assisti na lista, mas quando eu chegar nele eu vou dizer. Também dividi se existe ou não uma equipe, um time formado. Além disso, eu também gostaria de explicar pra vocês a fórmula básica de um anime de esporte, a meu ver, pelo menos. Como é que ela é? A gente tem um protagonista, ele tem uma coisa a mais, vai ter aquela primeira partida que ele vai mostrar o que é essa coisa a mais, todo mundo vai ficar impressionado, aí eles vão ficar variando entre treino, partida, tentando desenvolver o personagem, mas principalmente o jogador. E é claro, meu principal motivo para assistir esses animes é o quão ansioso eu fico para saber o resultado das partidas e do resultado dos treinos dos personagens, geralmente. Mas vamos para a lista. Vou começar com o meu favorito, que é o basquete, que no caso eu conheço dois apenas, que se tiver mais me avise, porque eu adoro basquete. Eu só conheço dois, que é o Kuroko no Basket e o Slam Dunk. Como eu faria um comparativo nesses dois animes? As equipes obviamente são 5 personagens que importam muito e cada um deles tem habilidades específicas para suas determinadas posições. Então tanto em Slam Dunk quanto em Kuroko, isso é muito bem explorado, ele não deixa a desejar nenhum daqueles 5 mais importantes. A minha preferência, eu digo logo que é Slam Dunk, mais pelo fato dele ser mais pé no chão em comparação com Kuroko. Kuroko é muito bom, sim, eu gosto bastante dos dois, gosto. Mas por conta de Kuroko ter esses seus exageros, que é aquele passe dele, aquele lance dele entrar na zona, todos esses efeitos especiais que são usados são legais, mas eu acho um tanto quanto exagerado. E sim, eu recomendo piamente que você assista esses dois animes, assim como todos os outros animes que eu vou falar depois desses, mesmo que você não conheça o esporte, porque os animes de esporte geralmente são para todo o público, eles sempre começam explicando as regras pra gente no decorrer do anime. Bom, passando agora para futebol, eu conheço 3, que é o, esperei na colinha, que é o Aren no Kishi, o Super Campeões, que é o Tsubasa, que a gente conhece que passou aqui no Brasil, e tem o Giant Killing. O que seria um ponto bom para comparar nessas 3 obras? Os 2 primeiros que eu falei, eles são uma pegada mais adolescentes. Já o Giant Killing, ele já é um futebol mais adulto, já é o profissional. Por conta disso, eu acabo gostando mais de Giant Killing justamente por essa pegada mais de estratégia, e não tem esse lance dos poderes especiais, habilidades incríveis que algum jogador específico tem. Futebol é um pouco complicado, mas no geral esses 3 animes conseguem explorar bem os personagens, não todos por conta que são muitos. Antes de sair do futebol ainda vale dar uma zoada nessa parte de poderes especiais dos Super Campeões, que era muito exagerado. Eu até vou passar uma cena aqui pra vocês, nunca esqueço da cena do chute gavião, meu Deus. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer é que no Giant Killer eles também não tem o principal específico. Quer dizer, é como se fosse o treinador, mas não é como no Aren no Kishi, no Super Campeões, que tem um protagonista bem definido, que é aquele atacante, enfim, que se garante. Passando agora pro vôlei, só tem um, ou pelo menos eu só conheço um, que é o Haikyuu, que passou há muito pouco tempo atrás, que ele segue esse roteiro que eu falei no começo, que é, tem os protagonistas, tem aquele que tem uma habilidade incrível, que no caso é o principal, que ele salta muito alto, tem ótimos reflexos, ele tem ele também é pé no chão, ele não tem poderes especiais, e eu gosto da forma também que ele usa os efeitos, usa as expressões do personagem quando ele tá quase para fazer uma grande jogada. Então Haikyuu tá automaticamente recomendado também aí pra vocês. Em seguida eu tenho aqui Baseball, que nele, na minha lista aqui eu tenho 3. Foi Major, que eu não posso falar muito porque eu só assisti a primeira temporada, o Diamond no Ace e o Okiko Furikate. São esses 3 de Baseball.
Antes que algumas pessoas endoidem muito por que eu não assisti Major, eu vou dizer por quê. Porque no Major, diferente do Okiki Furikabutei ou do Diamond no Ace, ele não começa muito bem com a equipe bem formada. Por conta disso, logo na primeira temporada eu acabei me cansando do anime porque ele focou muito em um personagem só e o resto do pessoal era muito ruim. Eu sei que o Major, como ele vai continuando, eles crescem, provavelmente o protagonista deve ter entrado numa equipe muito boa futuramente, mas infelizmente eu acabei me cansando dele antes disso e acabei não continuando. Já no caso do Okiki Furikabutei, ele infelizmente foi um anime de beisebol porque ele não tem final, ele acaba antes de ser conclusivo, mas ele me cativou logo porque ele já tinha essa equipe bem definida, cada um tinha os seus papéis, tinha esse lance do principal ter alguma coisa a mais, e eu gostava muito da emoção que o anime me passava, assim como Diamond no Ace, que também me passa uma emoção muito forte de trabalho e equipe de... Isso é uma equipe de verdade. E as aberturas também são muito boas, que acabaram me conquistando também. Agora vem futebol americano com um anime que é de longe, acho que o mais zoado dessa lista aqui, que é o A-Shield Nidwitch, A-Shield 21. Que ele é o único anime que eu conheço de futebol americano. Ok, mas vamos lá. Esse anime, ele é completamente exagerado, ele é completamente fora dos limites, ele usa efeitos especiais muito para poder dar aquela ênfase nas grandes jogadas. Os personagens também são completamente desproporcionais. Tem um personagem que a cabeça dele é do tamanho do principal inteiro, mas eu acabei gostando muito dele e assistindo até o final porque os personagens são muito engraçados, os treinamentos, você fica muito ansioso para ver os resultados dos treinamentos, que são completamente exagerados, porque você sabe que os resultados vão ser incríveis, que o anime realmente não tem limite. O anime ainda tenta, assim, muito mais ou menos querer te passar que aqueles são só efeitos, que é só para dar uma ênfase, para dar uma emoção, que não é tudo aqui que eles estão fazendo, mas acaba sendo. E sim, você fica muito ansioso para saber o resultado das partidas, até porque o jeito dos pontos lá, até porque as regras do futebol americano acabam permitindo isso. Mas enfim, eu espero que alguns de vocês gostem desse anime. Em seguida eu tenho dois animes aqui de corrida de bicicleta especificamente, que é o Overdrive e o Yowamushi no Pedaro, que por sinal tá passando a segunda temporada agora. Eles dois também têm esse lance de equipe, que é de todo mundo se ajudar, todo mundo tem alguma coisa que se sobressai sobre os outros para poder fazer seu papel lá na equipe. Eu gosto muito desses dois por conta da tensão, dos resultados, quem vai ganhar a corrida, quem não vai, que é por um milésimo ali, o esforço que você enxerga nos personagens. Mas tem uma coisa que eu não gosto, que como as corridas são muito longas, são corridas de 3 dias e os percursos dessas corridas de bicicleta são muito longos, elas acabam se esticando muito. No Overdrive a gente só pode ver uma corrida, no máximo. No Yowamushi no Pedaro a gente só tá vendo mais do que uma corrida, mais do que treinos, porque ele foi agora para a segunda temporada e teve aquele negócio que eu até comentei em outro vídeo, que a primeira temporada acabou no meio da corrida e você fica na merda assim, querendo saber o resultado, justamente por conta que, como elas são muito longas, são 10, 12 episódios ou até mais para poder acabar uma corrida, você acaba cansando um pouco, mas logo tem aqueles momentos de tensão, de emoção que você fica, vai cara, pedala mais e ganha. Agora eu tenho aqui dois animes de tênis, que é o Baby Steps, que passou recentemente, e o Prince of Tennis, que é mais antigo. O Prince of Tennis eu realmente não assisti, eu não sei de nada dele. Provavelmente eu me lembro de não ter gostado dele, porque faz muito tempo. Eu me lembro de não ter gostado dele por conta aquelas loucuras lá que eles fazem com a raquete. Talvez hoje, se eu desse uma chance pra ele, eu voltasse a assistir. Mas, indo pra Baby Steps, ele já é um pouco diferente, porque todos esses outros que eu falei pra trás, todos eles a gente tinha uma equipe. Já em tênis e nos animes que eu vou falar um pouco mais pra frente, todos eles é apenas o principal, depende apenas dele o esforço de ganhar. Então as partidas geralmente são 2 pessoas, no caso de tênis, e você fica vendo os pensamentos. Eles parecem Cavaleiros do Zodíaco, eles pensam na velocidade da luz. Entre uma jogada e outra, eles pensam assim, toda a jogada, tudo que eles vão fazer, ficam lá naquele momento reflexivo e faz e acaba ganhando ou fazendo uma coisa incrível. Mas isso é uma coisa ruim? Bom, eu gostei. Por mais que ele tenha esse foco de apenas uma pessoa, mas da mesma forma que no futebol americano, devido às regras, isso acaba influenciando e acaba deixando o anime bom. Matheus entrando no quarto, sai daqui, Matheus. As pessoas viram passando. Mas eu vou cortar a Neto passando, pelo amor de Deus.
doença. Vai, pô. E agora a gente vai para outro dos meus favoritos. Nós vamos para Box com Hajime no Ippo, que em Box também eu só conheço ele, se tiver mais algum me diga. E ele junto com Slandunk e Kuroka, assim, é de longe um dos que eu mais gosto. Primeiro, ele é pé no chão, ou soco na cara, se assim você preferir. É claro, ele tem aqueles efeitos especiais, aquele vento, mas, a meu ver, aquilo ali nada é impossível, nada é exagerado, como em estilo de futebol americano que eu falei antes. E, obviamente, as lutas são incríveis, o anime é longo, o mangá, se eu não me engano, tem mais de 1000 capítulos do tamanho sucesso que ele tá fazendo. Teve recentemente agora também mais uma parte do mangá adaptada para anime. Teve até uma delas que eu fiquei batendo os pés no chão de tão ansioso que eu tava pra saber o resultado. E graças a Deus eu assisti 2, 3 episódios seguidos. Por sinal, em anime de esporte eu recomendo que você deixe acumular alguns episódios e assista, pra você ver a partida inteira e não ficar morrendo. Então assistam que esse anime é muito bom. Bom, e por último eu tenho aqui um anime de corrida mais ou menos, porque as corridas não são exatamente oficiais, que é corrida de carro com Initial D, que pra quem conhece sabe que eles correm em como se fossem montanhas lá do Japão. Que não deixa de ser um esporte, por mais que não seja oficial. Initial D eu tô acompanhando ele, mas eu não recomendo que você assista agora. Por quê? Porque ele demora muito. Falta só mais uma temporada para acabar e ele realmente demora muito para poder passar de uma temporada para outra. Mas quando eu digo muito, é questão assim de um ano ou 2. Então eu recomendo que você espere a temporada final para poder depois assistir tudo e ver, sei lá, o primeiro episódio dela. Porque ele também acaba no meio de uma corrida e você acaba esperando muito, sem necessidade. Vale dar um destaque também pro traço do Initial D, que é aquele traço de anime mais antigo, que acaba casando muito com as expressões que os personagens fazem. E eu acho que o anime é pé no chão, porque aquelas manobras são um pouco exageradas, mas no meu ver é possível. Só não tente isso nunca na sua vida, senão você morre. Bom, esse foi meu vídeo sobre anime de esportes. A maioria dos que eu falei está automaticamente recomendado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Nosso e-mail já deve estar aparecendo aqui há algum tempo. E até mais. Falou. Falou.